Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da Academia Astrológica. Eu sou o Nando Hanner, sou astrólogo há 15 anos, sou psicanalista junguiano, trabalho com terapia astrológica. E esse é um vídeo especial onde eu vou responder todos os comentários que foram feitos no vídeo que eu publiquei umas semanas atrás da entrada de Netuno no signo de Áries, tá? Tem um montão de comentários aqui e isso é uma coisa que eu vou fazer recorrente, tá, galera? Toda vez que vocês tiverem assistirem um vídeo meu, se vocês tiverem dúvida, vocês quiserem que eu analise alguma coisa específica, pode deixar nos comentários que no vídeo seguinte ou na semana seguinte eu vou publicar a resposta, beleza? Em vez de eu responder nos comentários, eu vou responder no vídeo, tá? É mais fácil fazer isso porque eu tenho um período na minha semana específica onde eu gravo os meus vídeos, então fica mais fácil de eu responder, porque às vezes tinham muitos comentários que ficaram para trás, eu não conseguia tempo para responder aquilo, então eu vou começar a fazer desse jeito aqui, beleza? Então, ó, vamos lá para a nossa tela e eu vou ler aqui comentário por comentário para responder vocês da melhor forma possível. Muito bem, então estamos aqui com os nossos comentários do Netuno em Áries para os 12 signos. Para você que não assistiu, é só entrar na timeline lá, rolar um pouquinho para baixo, você vai achar a entrada do Netuno em Áries. Eu explico nesse vídeo o conceito, como que a gente vai enxergar isso pelo lado positivo, pelo lado negativo, e aí eu desenvolvo uma análise de ascendente por ascendente, tá? Aí você vai lá ver o seu ascendente, vê em qual casa que está esse Netuno, e você vai ver lá aqui os possíveis efeitos, bacana? Bom, vamos dar uma olhada aqui nos comentários. Aqui a Karine mandou um gratidão, já deixando os coraçãozinho aqui. Madalena Brito, Madalena, tudo bem? Netuno que me perdoe, mas não gosto nada dele. É do planeta que mais tenho receio. E Plutão, fica em segundo lugar? Vamos ver se é dessa vez que fazemos as pazes. Tem uma resposta aqui da Wanda. Se tiver evoluído nos últimos anos, amiga. Miga. Netuno tem a ver conhecimento, cura e expansão. Se não, não. Quem vos fala nunca ficou sem ele no mapa. Nem você, Wanda, nem ninguém. Ele está sempre aqui o tempo todo. Peixes é meu ascendente, então qual a diferença hoje desde 2014? Sou outra, era romantizada, iludida, muito sonsa, etc. E junto um monte de tragédia familiar, que me afetou 100%. Nesses 15 anos mais ou menos fazendo minha parte no cosmo para curar e transmutar, e foi Netuno que me jogou nesse lugar. Ou você entende quem você é, que? Gente, por que vocês não usam acentuação, ou vírgula? Ou você entende quem você é, acho que é isso, e se cura e perdoa, ou você vai morrer sem cumprir mais uma vez o que veio fazer, que é evoluir e crescer. E tive um enorme entendimento do assunto disso nos últimos anos. Isso foi hoje que a entrada dele... Nossa, Jesus amado. Bom, o que eu estou entendendo aqui, que é uma coisa que eu gosto de fazer, é entender o que os trânsitos, todos os trânsitos e todos os acontecimentos trazem de evolução e aprendizado para a gente, para nós evoluirmos, que eu acho que é isso que a Havana está dizendo aqui. Não adianta a gente reclamar, não adianta a gente xingar e não adianta a gente não gostar. Isso é uma coisa que é muito importante, que eu falo especialmente com relação a Saturno. Não adianta você não gostar de Saturno, meu. Não adianta você não gostar de Plutão, não adianta você não gostar das coisas. Não tem isso, não existe essa opção. Se você não gostar das coisas, o problema é seu. Porque vai ficar um pedaço do seu mapa que vai ficar sem fluidez. E se não tiver fluidez no mapa inteiro, ele não alcança as coisas que precisam ser alcançadas. Então, por mais que a gente tenha posicionamentos complicados no nosso mapa, é ali que a gente tem que colocar o nosso esforço e vencer as dificuldades e aprender com as dificuldades. Pensa num negócio, se isso é uma fraqueza, e você se treinar, direcionar a sua energia para entender aquela fraqueza, por que ela está ali, e começar a desenvolver habilidades que lidem com aquela fraqueza, em algum momento da vida, aquela fraqueza se torna uma força. E aí você para de ter fraqueza. O que você prefere? Gastar um tempo na sua vida se direcionando
para desenvolver a sua fraqueza para ela não ser fraqueza, ou passar a vida inteira reclamando da fraqueza sem fazer nada a respeito. Acho que é isso que a Wanda quis dizer, sob certo ponto de vista. Tá? Então, Wanda, nota 10 para o seu comentário, nota 5,5 para o seu português aqui, porque está meio difícil de entender. E Madalena, eu sei que você já ouviu falar isso várias vezes, Madalena, não adianta a gente reclamar das coisas, meu. Não adianta. A gente tem que aprender como tirar a melhor energia daquilo. E Netuno pode ser absurdamente positivo. Pode ser muito, muito bom. É aquela famosa intuição. Você imagina você com uma habilidade de compreender e usar a sua intuição para conquistar o seu mundo. Cara, é sensacional. Mais para cima aqui, a Aline Costa. Conheço uma pessoa que tem 0 grau de Áries, mas seria Saturno. Quer dizer, o Saturno está em 0 grau de Áries, é isso, né? Tem Marte e Sol, porém em mais graus. Em outros graus. Em Norte Sul em Áries. Oh, tá. E... mais para cima aqui, a Lucy. Netuno em Peixes, surgiram as fake news, muitas pessoas iludidas. Aqui ela deve estar se referindo à parte onde eu falei que a gente tem um entorpecimento muito grande por causa das mídias. E eu acho que a gente teve uma percepção maior das fake news, mas mentira não é uma coisa que foi inventada com Netuno em Peixes, né? Mentira, enganação, ilusão e falcatruas e pilantragem são coisas que existem desde que a gente era ameba, né? Então, amplificou-se, mas não veio daí. Eu sei que não foi isso que você quis dizer, tá? Mas eu concordo com você que as fake news são obra de Netuno em Peixes. É isso aí. Adriana, sim, no começo Áries está na minha casa 8 e depois vai para a casa 9. Não, tá. Beleza. Vai pegar o Mercúrio a 3 graus e Vênus a 4 graus da casa 8. Na casa muito bem. Então, ela tem o trânsito de Netuno, tá passando no comecinho do signo de Áries, vai pegar Mercúrio, que está logo no comecinho, e 1 grau depois já pega Vênus, né? Então, essa energia de espiritualidade, de desenvolvimento de inconsciente, até de cura, de transmutação, que está relacionado com essa energia superior, a divina de Netuno, vai mexer diretamente com a capacidade que ela tem de autoconhecimento e de entendimento dos próprios valores. Se está dentro da casa 8, vai trabalhar muito psicológico, muito emocional, vai ser um movimento bastante profundo e bastante significativo, que vai se espalhar e se ramificar para as casas onde você, Adriana, vai ter Virgem e Gêmeos, e Touro e Libra, porque são os signos regidos por esses 2 planetas. Então, não fica de olho só no setor, no casa 8, ali onde tem o Mercúrio e Vênus, mas olha onde eles comandam, porque isso vai ser um evento que vai se espalhar por muitos lugares, tá? E durante muito tempo, porque eles estão no grau 3 e 4, esse trânsito vai se estender por pelo menos uns 2 anos aí, tá? Sugiro, se você quiser, da gente fazer uma sessão de terapia astrológica voltada para essa passagem de Netuno, para a gente poder discutir, você me explicar o que você vive com isso e ajudar você a enxergar isso de uma forma melhor, ou fazer as suas previsões, tá? Aqui a pessoa coloca a hora o momento, deve estar marcando alguma coisa importante para ela aqui. Marilene, 1h19h53, agora fiquei apavorada, tenho Escorpião na casa 1, ascendente. A casa 1 é o ascendente, tá? E Áries na casa 6, tá, bacana. No trabalho eu já sou de criar casa. Laila, vamos atrás de um vídeo que fale o lado positivo. Hahaha. Achei meio pessimista a previsão. Cara, esse é o tipo de comentário de gente preguiçosa. De verdade, cara. Porque assim, eu tenho certeza absoluta que eu falei de todos os signos, todos os ascendentes e todas as possibilidades de todas as casas pelo lado positivo e negativo. Porque a característica, numa entrada de um planeta numa casa, é uma conjunção. E quando você tem uma conjunção, você tem características positivas e negativas atuando simultaneamente dentro de um setor, tá? Então eu sempre falo sobre os dois. Muito provavelmente ela não assistiu o vídeo, ela não assistiu o vídeo inteiro.
Se você achou que a previsão é mais pessimista, ela não é pessimista, cara. É uma visão objetiva do que aquilo pode trazer. Se você prefere assistir vídeos que só te falem sobre flores e arco-íris, vai assistir o vídeo que fala sobre isso. Continua vivendo no mundo ilusório de Netuno, sem saber como lidar com essas coisas. Eu falei muito sobre características positivas de Netuno no começo do vídeo. Provavelmente ela não assistiu isso e aí deixa um comentário chato desse. Você tem o direito à sua opinião, tá? Você pode falar o que você quiser. Mas eu também tenho direito à minha, certo? Então, e outra coisa aqui, ó. A Marilene, não fica apavorada, Marilene. Não fica apavorada, porque pra gente conseguir lidar com essas coisas, eu preciso encaixar essa realidade dentro do seu contexto de vida. Se você tem um ascendente em Escorpião, Áries está na sua casa 6, eu lembro que eu falei sobre questões de saúde, né, sobre relacionamento, sobre questões de... como é que chama? Oxe, me fugiu a palavra. O ascendente em Escorpião, ele segura, ele aprisiona as emoções, então ele é muito tenso, né? Então, se você tem no seu dia a dia, se você é uma pessoa que é terapeutizada, que vai buscar autoconhecimento, que se envolve nas emoções, muito possivelmente isso aqui vai te ajudar a evoluir potencialmente dentro da sua relação emocional e o que isso provoca na sua qualidade física, tá? Se você não está fazendo isso, se você está ignorando emoções por muito tempo, se você não se cuida, se você é daquele tipo de pessoa que fala que terapia é para gente fraca, então provavelmente você vai ter algumas consequências como descritas no vídeo. Mas não fica com medo, cara, porque isso depende do contexto de cada um, tá? Essas análises são análises conceituais. Elas podem muito bem não se encaixar na sua realidade, tá? A Aline aqui, minha maravilhosa amiga Aline. Se eu, olha só que maravilha, ela usa pontuação aqui, ó. Se eu, vírgula, que sou uma pessoa que tem Sol e Mercúrio em Áries, vírgula, consegui integrar a meditação na minha vida e estou há 6 meses sem falhar, acreditem, todos conseguirão. Maravilhosa, é isso mesmo. A Aline é uma pessoa incrível, eu falo dela aqui todo vídeo. E ela colocou a meditação no dia a dia. 5, 10 minutos, dependendo da qualidade, da característica do mapa, dá para todo mundo fazer meditação. A Márcia perguntou se ela tem algum planeta em peixes. Eu não lembro, mas eu acho que não. Mas mesmo assim, não ia fazer diferença, tá? Porque se ela tiver alguma coisa em peixes aqui, ela não vai interferir diretamente no esforço que ela está fazendo para esse lance da meditação. Ara Ribeiro aqui, ó, tem a mesma coisa, comecei a meditar e gostei até em partes, pois coisas impossíveis às vezes acontecem. É isso aí, que legal que você experimentou, que você está curtindo. Cara, meditação é um negócio que faz parte da minha vida desde 2000 e... Na verdade, eu sempre fui meditando assim, mas eu me peguei de verdade mesmo na meditação de 2018 para frente. E aí todo dia. Ano passado eu dei uma falhada, mas eu voltei aqui. Então, Aline, sucesso, maravilhosa. Força na peruca aí. Marilene, meu Jesus, pronto, já a outra tá... Sai desse ai meu Deus. Vamos fazer as coisas de maneira objetiva. Tudo tem seu lado positivo, tá? Aqui um monte de coraçãozinho, um monte de palminha. A outra fala aqui que tem Sol em Áries, ascendente em Câncer. A Mavic. Rui Fernandes, ascendente em Carneiro. Esse aqui é português. Se o ascendente olha só que legal isso aqui, ó. Se o ascendente dele em Áries e tá 24 graus, o Netuno está muito longe. Mas muito longe, porque o Netuno vai ficar 13 anos no signo de Áries. Então ele só vai chegar lá no ascendente do Rui, lá na frente, vai levar aí 14, 13, vai levar uns 9 anos para chegar lá. Então tem bastante tempo para você desenvolver todas as características netunianas para aproveitar essa chegada e desenvolver uma explosão de capacidade netuniana no seu mapa. Fernanda Menezes, eu tenho ascendente em Aquário a 14 graus. Também tenho Peixes, que pega uma parte da minha casa 1. Tá. Esse Netuno já estava na minha casa 2, beleza? Porém no signo de Peixes, sim, claro, onde eu tenho o nó do sul no meu mapa natal, mas com o trânsito do nó do norte em Peixes na minha casa 2, tá?
Ou seja, o Netuno não sai da minha casa 2, por enquanto não. Se eu estou imaginando que se você tem o ascendente em 14 graus de aquário, a sua casa 2 deve estar mais ou menos ali 13, 14, 15 graus de peixes. O que quer dizer que a casa 3 está mais ou menos 13, 14, 15 graus de Áries. Então, o Netuno está no meio da casa 2, ele está causando uma interferência, mas é uma coisa importante de vocês saberem. Os planetas grandes, especialmente o Netuno e o Plutão, durante o trânsito em uma casa, eles têm uma intensidade de influência. Quando eles estão dentro da orbe da casa, ou seja, 5 graus antes, 5 graus depois da entrada da casa, ele tem uma intensidade de 0 a 10, 10. Depois que ele sai dessa orbe, essa intensidade vai diminuindo, ou seja, os efeitos diretamente ligados com o trânsito dele começam a diminuir e eles só são ativados de novo quando você tem outros trânsitos. Tá? Então, se ele está no meio da casa, se eu estivesse te atendendo, eu falaria para você, você não precisa se preocupar muito com isso, porque a intensidade do Netuno agora é mais ou menos 5, 6. Porém, como o Saturno está junto, a gente pode puxar isso um pouquinho para cima e entender como que está funcionando toda essa dinâmica financeira do seu mapa. Mas entenda que o efeito dos dois na sua casa 2 teve mais potência quando os dois estavam no meio do signo de peixes. Tá? Então isso já faz um tempinho já, tá? Mas por um tempinho, já faz bastante tempo, especialmente o Netuno. Maria, ascendente em Escorpião na casa 1, Neptuno na casa 1. Então essa aqui é portuguesa também. Júlia, eu fumo e tenho notado que estou a fumar muito mais. Outra portuguesa aqui. Ascendente em Escorpião na casa 12? Não, se o ascendente é em Escorpião não pode estar na casa 12. A casa 12 é a casa 12 e ascendente é ascendente. São duas coisas diferentes, são espaços diferentes, tá? Eles nunca estão juntos. Joseane. José. Às vezes é difícil, cara. O tiozinho fica meio atrapalhado. A Josiane falou assim, ela tem um ascendente em Virgem, tá repreendido todo mal, tudo de ruim, eu devolvo para o universo. Você me explica aqui, o que é esse negócio que tá repreendido? Eu não sei o que é isso aqui. Tem um monte de gente que fala isso, não tá repreendido. Você tá me dando bronca por eu ter falado que pode acontecer alguma coisa ruim? Você acha que vai fazer alguma diferença na sua vida se me repreender? É isso? Gente, me explica. Escreve aqui no comentários, tá? Porque tem muita gente que fala isso, mas não aqui. No TikTok, tem um monte de comentários de gente. Tá repreendido, tá repreendido. Tá repreendido. Porra, presta atenção. Próximo aqui, Cleonice. Meu filho tem ascendente em Áries, já foge da realidade. Assim, se ele já tem um problema de conexão com a realidade, precisa ver qual que é a característica dessa fuga, né? O que leva ele a isso? Qual que é o componente do mapa dele que leva ele para essa rota de fuga? Pode ter casa 12 envolvida, pode ter planetas na casa 12, pode ter um Netuno em aspecto com Sol, Lua ascendente, ou regente do ascendente. Tem vários componentes diferentes aí. O que é importante a gente pensar nisso é que na hora que você identifica qual que é a raiz desse problema, a gente começa a trabalhar em ações que levem ele para o lado mais positivo disso, para a transformação dessa situação, e ele não ficar perdido e ser prejudicado aí ao longo da vida, tá? Andréia falando assim, meditação não é parar de pensar, isso é morrer. Se você parou de pensar, é porque você não está mais vivo, né? É mais ou menos isso. Meditação é aprender a controlar os seus pensamentos aqui e agora. Então, olha só. Eu entendi o que você quis dizer, tá, Andréia? Mas eu não concordo, porque a meditação não é aprender a controlar, mas é aprender a compreender os seus pensamentos. É identificar, estar presente, analisar, enxergar os seus pensamentos com curiosidade, sem querer afastar, sem querer brigar. É tentar assimilar o que vem de características, de informações desses pensamentos, quais são as emoções que estão fluindo disso, que parte do seu corpo está sendo agitada com esses pensamentos, né? E transformar isso em algo mais saudável, né? Em algo mais amistoso. Em vez de a gente ficar brigando com a nossa mente agitada, é você ter um momento de
aquietação e você dar esse passo para trás e enxergar esses pensamentos, né? Você visualizar eles sem ficar brigando e afastando eles, mas tentando harmonizar a sua relação com eles, tá? Então eu entendi, é que controlar é uma coisa que a gente não consegue, a gente consegue viver melhor com isso. Pelo menos essa é a minha visão. Se vocês discordarem, pode deixar alguma coisa diferente aqui. A Cleonice aqui de novo, ó. Esse Netuno está bem longe do meu Marte, ainda bem. E do meu Sol, Sol em conjunção com Marte, tá? Na minha casa 4, a 24 graus. Eu imagino que seja 24 graus de Áries, né? Sol e Marte em 24 graus de Áries na casa 4, bacana. Tem que se preparar? Precisa. Né? Vai ser bastante importante isso aqui, dependendo... Isso aqui é legal de você ter Netuno fazendo conjunção com o seu Sol, porque ele traz uma capacidade de autocompreensão muito, muito, muito profunda, muito ampla, que vai melhorar a visão que você tem de quem você é para o futuro. Ao mesmo tempo, várias auto-engano e as mentiras que são contadas para nós internamente vão ser reveladas e escancaradas. Aí a gente precisa ter um certo preparo psicológico para poder lidar com elas. Certo, Cleo? Se você precisar de ajuda, manda mensagem para mim que a gente concorda. Concorda não, que a gente conversa. Adriana aqui, mais uma vez. Meu Netuno está em Peixes, já pegou a casa 7 e 8. Me separei por processos muito difíceis. Me separei e passei por processos muito difíceis. Então, espero, embora agora ainda tem Áries, casa 8 e pega a casa... Você é que tinha aquele Netuno que ia pegar um Mercúrio e Vênus, não é isso? Cadê? Isso mesmo, né? Então assim, olha, o Netuno entrando na casa 9, ele é muito positivo, tá? Porque ele traz uma questão espiritual e de fé muito forte, que a gente pode desenvolver, de aproveitar, a contemplar a vida e viver a nossa vida de uma forma muito mais intensa, muito mais prazerosa. A entrada de Netuno na casa 9 pode ser muito, muito boa. São duas coisas que ornam, que elas conversam muito bem. Mais pra cima aqui, o Rui, de novo. Oi, Rui. Li um comentário seu aqui, né? Absolutamente verdade. Além de tempo perdido, também cansa a cabeça a dependência do telemóvel, português, estresse. Pois é. Quanto mais a gente usa, eu estava falando sobre o cansaço mental que a gente está, né? Esse escapismo que a gente tem dentro dessas mídias, especialmente as mídias de 1 minuto, né? Ele está concordando comigo aqui. Obrigado, Rui. Fátima agradecendo, vou deixar um coraçãozinho. Laila. A Laila foi aqui que deixou outro comentário chato aqui, né? Só tem aspecto negativo e Netuno na casa 6? Achei um pouco negativo o viés. Mais uma vez, larga a mão de ser preguiçosa e assiste o vídeo inteiro. Ouve o que eu estou dizendo, porque eu falei características positivas e negativas. Ouve os dois. Você ouve só um fragmento das coisas e falar, isso aí é negativo, porque você não entendeu, você não fez um esforço para entender o contexto geral. Você não assistiu a parte onde eu falo das características positivas e negativas, positivas do Peixes. Peixes nada, do Netuno. Tem o Sol em Virgem e Lua em Peixes. E todos os astrólogos falando que a situação vai melhorar. Assiste outros astrólogos, então. Eu tenho certeza que todos os astrólogos que você está falando estão fazendo vídeos que são mais superficiais, que são mais acessíveis, porque as pessoas têm dificuldade de entender conteúdos mais complexos, né? Assim como está acontecendo agora. Não é possível um astrólogo, um profissional, afirmar que alguma coisa vai melhorar. Não é possível, porque a gente não sabe o contexto do mapa de cada pessoa. Se eu falar para você que o Netuno vai entrar no signo de Peixes, de Áries, e vai melhorar a sua vida, aí sim eu estou sendo aquele grandíssimo charlatão mentiroso, porque eu estou falando que o Netuno está saindo do signo onde você tem a Lua. E aí isso vai melhorar a sua vida? Não é assim que funciona, cara. Não é assim. Então eu tenho certeza que todos os meus colegas também sabem disso,
mas que a gente não pode ficar passando informações super complexas porque depende da individualidade de cada mapa. Então, se você não sabe o que está falando, você não tem ideia, se você, mais uma vez, se você quer viver no mundo da ilusão, do Netuno, não vai ser aqui que você vai achar, porque aqui a gente fala do lado positivo e do lado negativo das coisas. E vou falar dos dois sempre, porque a gente tem que ter atenção para os dois lados. Não adianta viver no mundo da Alice no País das Maravilhas, né? Porque informações limitadas levam a comportamentos equivocados. E a astrologia tem que ser feita de uma forma individualizada. Todos os astrólogos falando que a situação vai melhorar. Eu duvido, mas eu duvido. Adriana Furlaneto. Muito grata a você, Adriana, por estar aqui com a gente. A Júlia, mais para aqui, ó. Boa tarde, eu sou de Áries. Sou de Áries, Sol na casa 5. 21 graus, Mercúrio é 29. Tenho ascendente em Escorpião na casa 12. Não dá. Tá, você já tinha falado isso. Não tem como. O ascendente é o início da casa 1. Não tem como ele estar na casa 12. Você pode ter planetas na casa 12, mas a casa 1 não tem como estar na casa 12. Uma coisa, outra coisa. Tem Escorpião no ascendente e o Netuno a 13 graus, é isso? 3 graus. Nó do Norte a 1 grau e Júpiter a 27. Mas já em Libra, MC em Leão, com Urano, 7 graus de Plutão, tá. Por que vocês descrevem essas posições do mapa aqui? Eu não entendo o que vocês querem com isso. Adriana, mais uma vez aqui, ó. Tem uma dívida porque tem o Sol em Peixes na casa 8. Tá, você tem uma dívida porque você tem o Sol em Peixes na casa 8. Sol em Peixes na casa 8 pode gerar dívida? Mais ou menos. Ascendente em Leão a 13 graus. Então pega a casa 8 e... Quê? Será que você falou dúvida? Eu tenho uma dúvida, porque tem o Sol em Peixes na casa... tá, o Sol em Peixes na casa 8, Leão a 13 graus. Cara, essa lua cheia pegou em cima do seu ascendente, hein? Quer dizer que a passagem de Netuno para Áries pega a casa 8 e a casa 9? Não, ele só pega a casa 9 quando ele pegar a cúspide da casa 9. Uma coisa é você ter um planeta transitando de signo, e a outra coisa é você ter um planeta transitando de casa. São duas coisas diferentes, tá? A atuação do planeta, ela só muda de casa quando ela chega na cúspide da próxima casa, e não quando muda de signo, tá? Márcia, Áries, a casa 10 está a 14 graus de Áries, quase na metade. Portanto, a influência ainda se dá na casa 9. Muito bem, é isso aí. Marte em Áries, mas na casa 9. Marte 2 graus de Áries, ou seja, Netuno vai colar em Marte em breve. Que difícil decifrar essa energia de água com fogo. É mais ou menos nesse sentido mesmo. Você está certíssima, Márcia, é exatamente isso. Eles estão lá na posição na casa 9 ainda, estão dentro da casa 9. O Netuno pega a casa 9, pega o Netuno, o Marte dentro dessa casa 9. É difícil de entender isso, principalmente quando você vai associar essa característica mais subjetiva, né, mais aérea, mais divina, espiritual de Netuno, colocado com um Marte em Áries, que é uma ação, né, uma ação intempestiva, né, imediatista e tal. Mas o que é interessante é que ele está na casa 9. E a casa 9 é um símbolo que orna com o Netuno, porque o Netuno, ele fala sob certo ponto de vista, a gente fala sobre fé divina, né, sobre essa conexão divina que a gente pode ter. Então, trabalhar esses dois juntos é bastante interessante. Buscar ali, mais conhecimento, você estudar mais sobre artes divinas, né, sobre cabala, sobre astrologia, sobre espiritualidade, tentar desenvolver a sua percepção com isso e melhorar a fé que você tem na vida. Isso pode ser muito bacana, viu? Isso pode ser muito, muito positivo para a sua vida. Se você quiser, manda uma mensagem que a gente conversa sobre isso. Eu vou tentar entender o seu contexto e a gente acha esse direcionamento para você, tá? Meu Deus, o Theo tá chorando muito agora.
Carol deve estar trocando a fralda dele. Eu acho que vocês estão ouvindo. Aliás, hoje é domingo, tá? Tô fazendo esse vídeo domingo, dia 1º de fevereiro. O Theo tá fazendo uma semana de vida. Que legal. A Márcia aqui de novo, ó, tem vários comentários da Márcia aqui. Netuno anda transitando pela casa 9, mas o seu ascendente é câncer. Bacana, sem problema nenhum. E não leão, devido aos graus da cúspide. Ó, maravilhoso. Por isso, ouvi a influência nas duas casas, na 9 e na 10. Tá, mas conforme você me relatou aqui embaixo, esse Netuno só passa para sua casa 10 daqui 7 anos. Tá? Então, óbvio, você vai ler, vai identificar, vai aprender sobre isso, vai desenvolver o seu conhecimento e que aqui, ó, a 9 me trouxe expansão de consciência e de conhecimento. Então, você vai absorver isso aqui e você vai transferir esse conhecimento depois para sua casa 10. Mais para cima ela ainda fala aqui, ó, trânsito de Netuno na casa 8, trouxe perdas, lutos, mas também a compreensão de que alguns lutos, inclusive os emocionais, são necessários. Tudo é aprendizado, crescimento e evolução espiritual. Você está falando sobre casa 9, cara. A junção de casa 8 e casa 9 é muito essa percepção. A gente perde, a gente sofre, e aí a gente entende por que a gente perdeu. Como que a gente cresceu a partir disso, tá? Pessoal aqui agradecendo. Muita gratidão por vocês que acompanham os vídeos aqui. Deixam a sua opinião, fazem um comentário, isso é muito importante para mim. A Paula, esse Netuno me deixou muito bestinha. Me deixou muito bestinha. A Ariana com ascendente em peixe. Só agora entendi porque comecei a conhecer. Só agora entendi porque comecei a conhecer as casas astrológicas. A gente passa por situações na vida que a gente fala, mano do céu, o que tá acontecendo, velho do céu? O quê? Eu não consigo achar o caminho. Aí você começa a estudar astrologia, você vê que lá estava um Netuno atrapalhando a sua visão. Aí você fala, E aí você fala assim, tá, Nando, mas se a pessoa soubesse antes? O Netuno pode atrapalhar a visão de futuro, pode atrapalhar uma visão de vida. Eu tenho que desenvolver em mim as características positivas de Netuno para conseguir sentir quais são as decisões. O Netuno é um planeta que vai ajudar a gente a compreender emocionalmente, instintivamente, espiritualmente qual é o momento que a gente está vivendo e quais são as ações. Não é racional, ele é sensorial. Tá? Então, na hora que a gente consegue entender isso, você consegue dissociar ou você consegue discernir onde que você tem que jogar a sua energia. Maria, acredito que tudo tem um lado positivo e um lado negativo. Compete a cada um de nós observar para ficar atento. Olha só que maravilha. É exatamente isso que eu falo sempre. Sempre tem dois lados. Apesar de que sempre tem dois lados, algumas coisas tendem a ficar mais difíceis. E outras coisas tendem a ficar mais fáceis. Pela minha experiência, cara, de verdade, as coisas ficam mais fáceis conforme nós nos dedicamos para transformar as coisas num lugar mais fácil. E aí, se você souber que o negócio é difícil, você consegue respirar fundo, juntar sua energia e enfrentar o desafio. Sai do mundo fantasioso de que os outros falam que vai ficar tudo bem e você vai ficar aí sentado tudo bem. E aí você está se lascando, mas você fala, não, peraí, daqui a pouco o Netuno não vai dar sorte. Lani, na Revolução Solar, olha o ascendente só da Revolução. Já falei isso para vocês várias vezes, vou pôr aqui no mapa para vocês verem. Ó. Quando a gente faz mapa de revolução, inclusive eu vou fazer um vídeo para vocês. Eu já tinha feito, mas deu um problema no microfone, eu perdi 40 minutos de vídeo explicando essa questão da revolução, tá? Ó, quando a gente faz revolução solar, sai um mapa, certo? Ó, isso aqui é o mapa de revolução solar do meu mapa desse ano, tá? Só que isso aqui é o mapa do dia. Quando eu tenho que pegar este mapa da revolução e fazer um sobreposicionamento com o meu mapa natal. Então aqui eu estou juntando dois mapas. Na hora que eu estou juntando dois mapas, eu estou vendo qual é o ascendente da revolução e qual é o setor que está sendo movimentado no meu mapa natal. A gente nunca usa só o mapa de revolução. Nunca.
Porque isso aqui não dá certo, tá? Isso aqui não vai trazer informações que vão ajudar você no seu dia a dia, beleza? Então, não, você não olha o mapa, o ascendente da revolução, você olha tudo. Vão influenciar ascendente em Libra e Júpiter na cúspide no mesmo grau. Por oposição, sim, vão sim, vão. Adriana aqui perguntando que dia que meu filho já nasceu, já respondi. Mais pra frente aqui, o Freud Sig 888, uia, que simbólico. Por que ascendente e o signo solar? Por que ascendente, cara? Porque assim, a astrologia só ganha vida quando ela é projetada dentro de alguma coisa individual. Se eu falar sobre só a influência que o Netuno pode ter nos signos, como eu fiz na primeira parte do vídeo, que provavelmente talvez você não tenha visto, eu não consigo determinar qual é o setor que vai cair esse Netuno. Quando eu coloco as casas, eu dou uma individualidade para essa análise e eu consigo ter uma ideia aproximada de qual é a casa que o Netuno está mexendo com relação a determinados ascendentes. Tá? Foi isso que eu fiz nessa parte aqui. Não adianta fazer só sobre os signos, porque aí eu não tenho setor. Lá no começo do vídeo, eu fiz aspectos com os signos. Então volta lá e assiste que você vai ver essa explicação, tá bom? Andréia, busquei a vida inteira, mas me encontrei espiritualmente quando conheci o budismo. Aprendi que sou eu comigo, que minha mente tem o poder de criar a minha realidade e que não preciso de nenhum intermediário entre eu e o universo. A responsável sobre a... Nossa, aqui, olha que... Andréia maravilhosa. Responsável sobre a minha vida sou eu. Sou muito, mas muito grata por isso. Valeu a dica financeira, ascendente em peixes. Missão cumprida. Eu não preciso falar mais nada. Sucesso. Amei seu comentário. E é isso que a gente precisa entender, o que eu gosto de passar para vocês. A astrologia, ela não define quem você é, não define o que você vai passar. Ela ajuda a entender o que pode acontecer e quais são as características que você pode usar para ter resultados positivos, tá? Mas ela não vai falar que você é assim ou não, porque quem você é, você define. A responsável sobre a minha vida sou eu. Daniela perguntando aqui, em geral, quanto tempo o Netuno fica nas casas? Não dá para saber, Dani, porque as casas, de mapa para mapa, tem variação de tamanho. Tá? A gente não consegue saber qual é o tempo que fica. Tem mapas, por exemplo, o meu, que tem casas que são menores e tem casas que são maiores. Então isso varia. A gente sabe que o Netuno fica em média 13 anos por signo. Agora, por casa, aí já é de mapa para mapa, tá? Dalgisa perguntando do Theo, outro aqui agradecendo. Falta muito aqui? Não, tá acabando. Porque o vídeo tá longo já, né? Onde que eu parei? Aqui. Bruno, eu já tinha olhado para o meu mapa por onde Netuno em Áries vai passar. E dando só fez confirmar. Legal, bacana. Ascendente em Touro na casa... Jesus! Ascendente em Touro na casa 12. Gente, ascendente é uma coisa, a casa 12 é outra. Obrigado, Nano. Vou me conectar ainda mais com o divino para que tenha as respostas internas que preciso. Nando, você é ótimo. Obrigado, Didi. Marilene, mais uma vez aqui, passo muito tempo no YouTube, ouvindo vários assuntos que me agregam conhecimento. Bacana, você está utilizando isso da melhor forma possível, né? Eu estava reclamando do barulho aqui, né? A Joyce falou, não esquenta não. Andressa, um excelente vídeo, muito obrigado. Aqui, ó, Laura ganhou uma inscrita, obrigado, Laura. Parabéns pelo trabalho, show, muito obrigado, Jair. Que bacana, cara, é legal ouvir isso. A respeito do comentário negativo lá que a outra fez, também é importante, tá? Também é importante. Porque dentro de algum comentário negativo, eu sempre venho alguma coisa junto que eu posso pescar e reforçar os meus conhecimentos, né? Não foi o caso dessa aí, né? Mas eu aceito críticas, tá, pessoal? Aceito sugestões. A Ju aqui é a minha melhor propagandista. Ela é minha aluna e também compra coisas da Divina Astral, né? Que é a minha marca de acessórios com a minha esposa.
O Sérgio, que bacana, que aulão, pô, que legal, meu. Ficaria te assistindo por mais 5 horas. Vale 10 mil reais. Opa, que eu não tenho. Nem eu. Mas prometo uma oportunidade, uma consulta, eu vou pagar de forma também bacana. Que legal. Obrigado. Tem ascendente a 28 graus de Áries. Sou bem espiritualizado. Legal, meu. Que show. Valeu, Sérgio. Obrigado aí de coração, meu. Mailti. Nando, que vídeo incrível. Tem ascendente em Escorpião, mas Netuno e Saturno ainda ficaram na casa 5 por um tempinho. Legal, meu. Bacana. Aproveita. Aproveita esse momento de diversão aí. Amanda, gostei muito desse vídeo. Já me inscrevi. Putz, que legal, meu. Obrigado, Amanda. Cara, que legal, meu. Só pra vocês terem noção, eu tô vendo isso pela primeira vez, tá? Luciana. Oi, Nando, que vídeo excelente, obrigada. Já estou me preparando para a chegada de Netuno na minha casa 3. Isso aqui pode ser muito bom, hein? As explicações que você deu sobre Netuno ascendente na casa 2 foi bem em cima do que eu vivi agora. Graças a Deus já passou. Que legal, meu, bacana. Que bom que você passou. Espero que você tenha aprendido e se desenvolvido aí no que você quer. Oxi! A Simone. Cara, a Simone é uma pessoa maravilhosa também, galera. Estava aguardando muito por esse vídeo. Lembro que exatamente um ano... Olha, ela usa pontuação também, olha que fofa. Lembro que exatamente há um ano, quando eu fiz meu primeiro atendimento com o Nando, eu cheguei muito preocupada com a entrada de Plutão em Aquário. Foi então que ele me mostrou que, dentro do meu mapa astral, não era Plutão, o fator principal, mas sim Urano, atuando na minha casa do casamento. É verdade. Ele me explicou que havia 2 caminhos possíveis. Um poderia evoluir para o término e o outro para a reconstrução da relação. Tudo dependeria dos próximos passos e das atitudes que eu tomaria para... Isso aqui não fui eu que escrevi, foi uma cliente minha. Então quem acha que eu sou pessimista, toma! Em seguida, com a ajuda da Carol, fui quebrando cada trauma que carregava desde a infância e que influenciava, de alguma forma, a minha visão sobre a estrutura familiar e sobre como eu me enxergava como uma pessoa. Até meus 45 anos, eu havia olhado apenas para o lado sombra do meu mapa. Olha que eu estou até ficando emocionado. Com a ajuda dos dois, na terapia somada à astrologia, hoje consigo ver com clareza que também vivia o lado luz do meu mapa. Porém, por falta de conhecimento, ficava focada na falta e no lado sombra como nuvem. Nuvem essa que foi sendo dissolvida ao longo desse último ano. Cara, que lindo isso. Agora, como alguém que viveu essa situação por anos, deixa um conselho. Dê o primeiro... Eu não acredito. Ouvindo isso dela, cara, isso aqui é maravilhoso. Gente, vocês não têm noção como isso é maravilhoso. Faça sua sessão com eles e depois volte aqui para dar seu testemunho. Cara, eu amo você. Eu amo você. Só para vocês terem uma ideia, assim, a Simone fez mapa comigo, a gente fez algumas sessões juntos, e ela fez sessões de terapia com a Carol, a minha esposa, ela é parapsicóloga, fizeram sessões de hipnose, e olha só tudo o que aconteceu. Isso aqui é uma mensagem espontânea, tá? Eu não peço para ninguém deixar mensagem para mim, fazer propaganda positiva, tá? Cara, super legal, meu. A Vicky, ascendente em Câncer no grau 29, vivendo bem essa fase de cansaço e insatisfação profissional. Bem essa fase, tá. Esse Netuno em Áries está me pegando de um jeito que profissionalmente eu não ligava. Está me pegando e me dando ranço. Fora que a empresa onde estou está com problemas. Agora queria dar uma entrada em um processo judicial, pois a empresa está tentando entrar em processo de falência e está tentando entrar em recuperação judicial. Além disso, profissionalmente, mesmo gostando do que faço, ainda não me encontrei dentro da profissão. E estou nessa fase de ficar experimentando e testando onde me encontro profissionalmente, em qual área da minha profissão. Qual é a área da minha profissão? Sou enfermeira, mas já trabalhei com urgência e emergência, móvel, UTI, clínica médica, cirúrgica, home care, psiquiatria, mas ainda não me encontrei de verdade. Gosto da estabilidade, de estar em um local que me sinta segura e me traga satisfação pessoal. Tenho parte da casa 1 andando em Leão, que também tem um sentido, esse impulso de buscar aprimoramento e experimentar e obter conhecimento movida pela fé. Também tem afinidade em conhecimento sobre astrologia. É isso aí, Vicky. É uma fase de desenvolvimento, cara. Uma fase de crescimento interno. Então tem que procurar se desenvolver, tem que procurar autoconhecimento, tem que procurar
essa estabilidade profissional também pode estar relacionada com essa sensação de missão de vida cumprida, sabe? Mais pra cima aqui, ó, a Kátia, fiquei confusa. Tem o Sol em Áries, Ascendente em Sagitário e Lua em Touro. De qual... então, tenho que ouvir qual desses, afinal de contas? Completamente perdida, pois é o que eu falo. Astrologia é um negócio complexo. É difícil. Se você olha só para signo, é uma baba, inclusive fica sendo ridículo olhar só para signo. Então, Kátia, é o que eu falo. Quando você olha para um mapa, olha o mapa aqui, ó. Quando você olha para um mapa, ele tem um monte de informações e tudo funciona junto. Então, quando você vai analisar um tipo de informação, você tem que analisar o que essa informação potencialmente mexe com todos os outros setores. Então, se você agora, neste ponto aqui, ó, se você tem Sol em Áries, Ascendente em Sagitário, neste ponto aqui, veja Ascendente em Sagitário. Mas ainda assim, dependendo de onde você tem o Sol em Áries, você pode ter uma conexão do Netuno com o signo, com o seu signo solar. Com Lua em Touro, o Saturno e o Netuno não vão fazer nada agora. Tá? Eles não têm nenhum aspecto. Vai lá na página, no começo eu explico quais são as conexões que se fazem que o Netuno está fazendo com todos os outros pontos do mapa. Tá? É confuso, para quem não manja, para quem não entende, pode ficar um pouco confuso. Tá? Porque é muita informação ao mesmo tempo. O mapa sempre é muito confuso. Tá? Vamos ver o que mais aqui, estamos no finalzinho. M. Leon, é isso? Não só tem ascendente em Virgem, como terei Netuno em oposição ao Sol e a Netuno. Tem ascendente em Virgem, como terei o Netuno em oposição ao Sol. Tá, então você tem o Sol em Libra, certo? E você tem o Netuno, e o Netuno também vai fazer oposição com o seu Netuno. Tá, então isso quer dizer que você tem mais de 80 anos, certo? Sinceramente, creio que será o fim da existência. Netuno também passará lá pelos próximos 3 anos. Bom, olha só. O Netuno dá a volta no zodíaco inteiro em 163 anos. Então, se você está vivendo a oposição de Netuno, então muito provavelmente você tem mais de 80 anos, porque não tem como ser menos. Não dá. É impossível. Então, você está ali com 80 anos, eu não acho que é o final da vida. Eu acho que é mais uma etapa, é mais um estágio. Mas aí tem que ver também condição de saúde, condição mental, um monte de outras coisas, tá? A Márcia, mais uma vez aqui, ó, tem um Marte próximo à cúspide da casa 10. O Netuno ficará em conjunção daqui 2 a 3 anos. Fogo se mistura... tá, isso aqui eu já respondi. Sagitariana com ascendente em Peixes no grau anarético, 29 graus. Meu Deus, Netuno sai do ascendente e entra em Áries, vai pegar os dois. Não entendi, o Netuno vai para Áries e ele vai pegar o quê? Porque se ele for pegar o seu ascendente, ele já está pegando, ele já pegou. Já acabou a influência nele. Porque você está em 29 graus de Peixes, ele passa para Áries, a influência no ascendente vai diminuir drasticamente no próximo ano. Mas aí se ele entra em Áries e você tem Sol em Sagitário, e se for no começo de Sagitário, ele vai fazer um trígono. Então isso é bom, não é ruim. Não tem porque, meu Deus, né? Isso é positivo. E a Maria, última aqui, incrível, meu filho tem ascendente em Escorpião no dia 24 de janeiro, que foi gravado esse vídeo, ele passou muito mal. Nossa. Ah, tá. Intoxicação alimentar. Foi bem como falado aí, pegando a casa 6 da casa da saúde. Nossa, quer dizer então que o astrólogo que falou que o ascendente em Escorpião e o Áries de casa 6 pode ter algum problema de saúde quando tiver essa passagem de Netuno. Oh, que coisa. Não é tão viagem assim, né? Apesar de Netuno só entrar nessa casa daqui 2 dias depois do meu filho, não, mas tudo bem, tem a área de atuação que a gente chama de órbita. Eu espero que ele tenha ficado melhor. E a Cris, como sempre, aqui falando que o vídeo é excelente, super completo. Muito obrigado, Cris. Muito bem.
Caraca, mano, 50 minutos. Bom, galera, é isso aí. Comentários sobre comentários. Tem perguntas? Quer que eu faça análises? Tem críticas? Pode ficar à vontade. Manda mensagem aqui que a gente vai conversando conforme vai passando o tempo e um excelente Netuno em Ares para todos nós, conforme os esforços que nós mesmos fizermos. Não seja vítima, não fica reclamando, não odeie as coisas, assume a responsabilidade e faz com que a sua vida seja o melhor que ela pode ser.